Olá para você que me ouve e me vê. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do momento em que você está visualizando aqui este vídeo. Eu quero te dar as boas-vindas ao nosso seminário, que é uma jornada de conhecimentos, é uma jornada de informações, é uma jornada de esclarecimentos, com o objetivo de você proteger o seu patrimônio, proteger a sua família, proteger a herança dos seus filhos. O tema de hoje, ele é uma prévia ao nosso seminário sobre planejamento patrimonial da família, para que você se prepare, para que você possa fazer a aquisição paulatina de todos esses conhecimentos. É um seminário que você já se inscreveu e para o qual eu te convido a participar já nesta segunda-feira, às 20 horas de Brasília e 19 horas do Mato Grosso. Já anota aí na sua agenda para você não perder nenhum momento, porque é importante que você esteja atento, porque é muito conhecimento e você precisa participar ativamente para se esclarecer. O nosso objetivo é e esclarecer as pessoas no seguinte sentido: você tem todo o direito constitucional, legal, de fazer o planejamento patrimonial da sua família, de proteger o seu patrimônio, de proteger a herança dos seus filhos. Porque se você não tomar nenhuma providência, o inventário ele tem o potencial de destruir de 15 a 40% de tudo que você construiu ao longo da sua vida. Eu não sei para você, mas para mim isso não é nada justo, absolutamente nada justo. Você já pagou muito imposto, você já pagou muito tributo ao longo de toda a vida para a constituição do seu patrimônio. E agora, no final da sua existência, seja por desinformação ou mesmo por comodismo, você entregar de bandeja para o Estado uma fatia tão importante do seu patrimônio, isso não me parece justo e nem sensato. Daí todo o nosso esforço de estar te levando essa informação, para que você obtenha esses conhecimentos e você possa decidir de forma absolutamente esclarecida, no sentido de proteger o seu patrimônio, proteger a sua família, proteger a herança dos seus filhos. E é um sistema já validado pelo Supremo Tribunal Federal. Já existe decisão dizendo que, se você tem opção de pagar menos imposto, desde que você o faça de forma legal, você está no legítimo direito de defesa do seu patrimônio. Você tem todo o direito de pagar menos imposto. E é este o nosso esforço de te levar todos esses conhecimentos, todos esses esclarecimentos, para que você, de forma autônoma, que você possa decidir, para que você seja uma pessoa que haja, que resolva, seja uma resolvedora, um resolvedor, seja alguém que faz acontecer, que seja um fazedor, que seja uma fazedora. Esta é a nossa missão. E eu já vou pedindo licença aqui para alguém que eventualmente ainda não me conheça. Eu quero dizer que meu nome é Naírio Augusto, eu sou casado já há 40 anos, eu sou pai de 3 filhos, tenho 3 netos, e já tive 3 pets: a Angel, a Sinita e a Mel, não necessariamente nessa ordem, mas que infelizmente os cachorrinhos já não estão mais com a gente. Eu sou advogado já especializado em planejamento patrimonial da família e já há 30 anos, mais até, eu auxilio muitas famílias, muitos empresários e muitos produtores rurais na organização e na proteção do patrimônio da sua família. Já foram centenas e centenas de famílias e de profissionais. Eu tenho escritórios físicos no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Mato Grosso, mas eu atuo de forma online em todo o Brasil. Eu tenho clientes, inclusive, fora do Brasil, com determinadas organizações que a gente chama de offshore, né, que é fora da costa, fora do Brasil, dessas estruturações patrimoniais. E já fui professor e, além de formação em direito, com várias especializações, eu também tenho formação em negócios empresariais e tenho certificação em governança corporativa. Muito bem. Eu vou entrar de imediato no tema da nossa aula, que eu disse que é um tema preparatório ao seminário sobre planejamento patrimonial da família, que, como eu também já informei, começa agora, nesta segunda-feira, às 20 horas de Brasília, 19 horas de Mato Grosso, e eu espero te encontrar lá. É importante que você esteja ao vivo pela internet.
O tema de hoje que eu separei para a gente estudar, refletir e obter conhecimentos é regime de bens no casamento. Entenda também na união estável, mas é regime de bens no casamento e o impacto que isso provoca no seu patrimônio e no seu inventário e no seu divórcio. Então, veja, são temas de muita importância que nem todos conhecem. E hoje eu vou te trazer aqui numa linguagem assim bastante simples, sem juridiquês. Eu não estou aqui nesse momento dando aula para nenhum colega advogado, nem orientando, que oriento vários, mas esse não é meu objetivo. Daí o linguajar assim bastante simples. Combinado? Se você estiver comigo, ok, vamos adiante, vamos adiante. A lei brasileira, ela define 4 tipos de regime de bens de casamento. Vários deles possivelmente você já tem conhecimento, mas eu vou aqui didaticamente repeti-los. A gente diz assim: regime de comunhão parcial de bens, regime de comunhão universal de bens, regime de separação de bens e o regime de participação final nos aquestos. Eu disse que ia evitar o juridiquês, mas é que nem sempre é possível. É a própria lei que dá nome a esse regime, mas aquestos nada mais é do que aqueles bens que o casal adquiriu do esforço comum ao longo do seu próprio casamento. Então, são aqueles bens que foram adquiridos em comum, na constância, durante, no esforço do próprio casamento. Seja com o dinheiro de ambos, ou seja, no nome de um ou de outro, mas com o recurso do casal. Tá? Então, nós vamos aqui caracterizar cada tipo, eu vou te explicar o que é cada um deles, vou te explicar o que acontece quando ocorre o caso de divórcio, como é que se comunica, que não se comunica de bens. Divórcio, popularmente, é separação, né? Então, ó, separou-se. E do ponto de vista de inventário, quando há um falecimento, se a pessoa falece e tem bens no nome, para só transferir para os filhos, para os herdeiros, precisa fazer o inventário. É um procedimento que pode ser judicial ou extrajudicial, não importa, de um jeito ou de outro, existem requisitos legais, mas aí vai se pagar bastante imposto. É todo esse esforço que a gente está fazendo de orientação para que a pessoa possa se planejar e evitar o inventário e já deixar isso tudo resolvido e organizado em vida. Inclusive, isso do ponto de vista da paz familiar é muito importante, evita muitas disputas patrimoniais dentro da própria família, porque muitos me dizem o seguinte: doutor, eu conheço meus filhos, eu sei que eu eduquei muito bem, mas eu não conheço quem está com ele daqui um ano, daqui vários anos, o que vai acontecer quando eu não estiver aqui. Então, eu prefiro deixar tudo resolvido e organizado. E eu aplaudo esse tipo de conduta e comportamento, porque realmente é muito importante que assim faça. Bom, o regime parcial de bens. Regime parcial de bens é o regime geral brasileiro. Se o cônjuge, se as duas pessoas, os nubentes, pretendem se casar, comparece lá no cartório, né, frente ao tabelião, assim, nós estamos aqui para nos casar, e não especifica nenhum tipo de regime de bens, eles vão sair dali com o regime de comunhão parcial de bens. É o regime legal supletivo que a gente diz, é o que está ali na lei, é o regime geral. É o regime geral. Agora, se a pessoa comparece ali e diz o seguinte: não, eu quero casar com regime de separação de bens ou com regime universal de bens, qualquer outro regime de bens que não seja o regime de comunhão parcial de bens, tem que ser feito através de uma escritura pública. Só tem validade se for por escritura pública devidamente registrada. É o que se chama de pacto antinupcial. Antinupcial porque é antes, né? Tem que ser feito antes das núpcias, antes do casamento. É pacto antinupcial. Qualquer regime que foi feito antes, ok? Bom, o que se comunica, o que não se comunica de bens nesse tipo de casamento? Que é a regra, inclusive, do próprio divórcio, né? Se depois esse casal ali se separa, o que estão todos vivos e se separam, o que é um, o que é de outro? A regra geral é o seguinte: tudo aquilo que foi adquirido no esforço comum, na constância do casamento, durante o casamento, tudo aquilo que foi adquirido, no momento em que se separa, que há o divórcio, no momento em que se dissolve a união conjugal, é metade para um, metade para o outro.
todos esses bens que foram adquiridos. Inclusive bens, às vezes tem um bem que está só no nome do esposo, só no nome da esposa. Não tem problema nenhum. Se foi adquirido durante o casamento com o recurso do casal, ele vai se comunicar sim, mesmo que esteja no nome de uma única pessoa. O que não se comunica nesse regime de casamento? Ele não se comunica bens que você já tinha antes do casamento, inclusive dívidas, né? Também não se comunica. Que já tinha antes do casamento, não se comunica. Agora, a herança que eu recebi durante o casamento, a doação que eu recebi, a herança e a doação não se comunicam se tiver uma cláusula de incomunicabilidade. Se não tiver cláusula de incomunicabilidade, ela vai se comunicar, né? Então, assim, neste momento, se a pessoa recebeu uma herança, a herança não vai se comunicar. Recebeu uma doação, a doação não vai se comunicar. Porque, normalmente, quem faz, o faz com cláusula de incomunicabilidade. Essa é a regra geral do regime, desse tipo de regime de casamento. Agora, um outro regime que também ainda existe bastante é o de comunhão universal de bens. Por quê? Porque dependendo de quanto tempo a pessoa tem de casamento, ela foi casada sob esse regime, porque até 1977, que é a lei do divórcio aqui no Brasil, né, o regime, que era o regime geral, era o universal de bens. Então, se a pessoa está casada há bastante tempo, esse vai ser o regime. Ainda, óbvio, ela, se quiser ainda hoje casar com esse regime, ela casa, mas aí vai ter que ser por escritura pública, como eu já informei, né? Tem que fazer o pacto antinupcial. Neste regime de comunhão universal de bens, como o próprio nome diz, né, universal, comunicam-se todos os bens, presentes e futuros. E até as dívidas também se comunicam. Aqui se comunica tudo, tudo. É como diria o Odorico Paraguaçu, né? Se comunica aquilo que está para trás-mente, e o que está atualmente, e o que está para frente-mente. Você comunica tudo. Tá? Se funde num único patrimônio. Tá? É essa a situação. O que não se comunica nesse tipo de regime de casamento? Os bens herdados com cláusula de incomunicabilidade, ou doados, né, com cláusula de incomunicabilidade. Quando tem cláusula de incomunicabilidade, não se comunica com nada, tá? Não se comunica com nada. E também aquilo que a gente diz assim, os bens de uso pessoal, os bens da profissão, os livros, tipo, eu sou advogado, tenho aqui muitos livros, esses não se comunicam com nenhum tipo de regime de casamento que se tem, tá? E essa também é a própria regra do divórcio, tá? Do que comunica, do que não se comunica. Separação convencional de bens. Existem no Brasil dois tipos de separação de bens, né? A convencional e a obrigatória. A convencional é aquilo que é de acordo entre as partes, independente da idade, né? Isso ocorre com pessoas que têm assim, muito patrimônio e querem manter a sua gestão de patrimônio assim, independente, etc. Por quê? Porque nesse regime nada se comunica. Cada cônjuge ele conserva plena plenitude sobre a administração dos seus bens. Ele pode vender, ele pode comprar, chamada disposição, né, sem qualquer autorização do outro cônjuge. Ele tem total autonomia patrimonial. Tá? Obviamente, esse regime exige aquilo que eu já tinha dito, de um pacto antinupcial, que é uma escritura pública especificando que quer se casar sobre esse tipo de regime. Existem outras várias regrinhas aí a esse respeito, que não convém aqui a gente entrar para esmiuçar, porque essa é a informação geral. Essa informação geral, do ponto de vista de divórcio, quando o casal, nessa situação, se separa, cada um separa com o seu patrimônio. Só vai se misturar aquilo que eventualmente eles compraram em conjunto. Digamos lá, resolveram comprar uma casa na praia, e aí a esposa pagou 70% da casa, o marido pagou 30%, separou, 70% da casa é dela, 30% é dele. Pronto. Aí, ou eles vendem, ou um compra a parte do outro, são coisas independentes. Coisas independentes. A separação obrigatória de bens, tipo de separação que é obrigatória, é um sistema legal que, por lei, ele é impositivo em determinadas circunstâncias. Qual a circunstância? Se a pessoa que for casar tem 70 anos ou mais, obrigatoriamente é esse o regime de separação obrigatória de bens. Separação obrigatória de bens.
Tem várias decisões do Supremo, assim, assado, amor é lindo e tal, né? Mas às vezes a gente vê aí a pessoa com 70 e tantos, 75, e se namorou com uma outra de 20 anos, 25 anos, e o amor é lindo, e tem todo um problema. Então a lei já diz o seguinte: não, isso daqui com regime de bens completamente separado, tá? Ah, mas aí a pessoa se separou, aí nada se comunica. Os patrimônios não se comunicam. Tem um detalhe muito importante em relação ao inventário. Eu vou explorar logo em seguida, porque eu tenho que fazer algumas outras explicações prévias do inventário. Aí a chamada participação final nos aquestos. Volto a informar. Aquestos são aqueles bens adquiridos onerosamente no casamento. Aqui é um regime híbrido e etc. Não vou entrar tanto no detalhe aqui, porque também não é o foco principal. Porque normalmente a gente tem ou é comunhão parcial de bens, ou é universal, ou é de separação. Mas se alguém quiser saber mais a esse respeito, nos mande aí as informações para quem está participando do seminário, nos grupos de WhatsApp, nos canais, ou participe do seminário, faça ali a sua pergunta, a gente vai fazer as explicações, tá? Agora, a questão de inventário e herança. Eu vou ter que, antes de explicar como é que é esse impacto do patrimônio, explicar alguns termos, porque é importante que você entenda alguns termos, como, por exemplo, meação legítima, herdeiros necessários, herdeiros legítimos, né, testamento, parte disponível, assim por diante. Rapidamente aqui, de forma muito assim resumida e de linguagem muito comum. O que é uma meação? Quando você ouve falar em meação, meação é metade do patrimônio comum, tá? É aquele que pertence a cada cônjuge ou a cada companheiro por força do regime que eles escolheram, do regime escolhido. Casou com o regime de comunhão parcial de bens, tudo aquilo que foi adquirido em conjunto é metade de um, metade do outro. Nós adquirimos em conjunto aqui um patrimônio que hoje vale 10 milhões de reais, 5 milhões é da esposa, 5 milhões é do esposo. Adquirimos aqui em conjunto, comunhão universal de bens, a gente adquiriu em conjunto 10 milhões e eu recebi uma herança agora de 2 milhões, que não tem cláusula de incomunicabilidade. Então, o total do patrimônio, 12 milhões. É 6 milhões para um, 6 milhões para o outro. Essas são as regras do regime, tá? Da chamada meação. Meação não é herança. Meação é o direito ao patrimônio em razão do regime de bens de casamento de cada um. O que é a legítima? A legítima a legítima, para entender melhor, a legítima, vou te explicar o que é herança antes. O que é herança? Bom, se a meação eu peguei do patrimônio total do casal e disse que a metade é de um e a metade do outro, no meu exemplo de 10 milhões, 5 milhões é de um e 5 milhões é do outro, este 5 milhões aqui, por exemplo, do esposo ou de quem faleceu, esses 5 milhões é herança. Então, a herança é o total do patrimônio de bens e direitos, inclusive de dívidas, que a pessoa que faleceu deixou. Esse é o total. Nesse meu exemplo, 10 milhões, faleceu o esposo, a esposa é cônjuge sobrevivente. Ela, 5 milhões é dela, de meação, e o esposo que faleceu, 5 milhões é herança deixada para os seus herdeiros. Tá? Então, deste valor, aqui que entra um outro conceito importante. Agora, esses 5 milhões aqui no exemplo do esposo que faleceu, virou o total da herança que ele deixou. No caso aqui, os 5 milhões. Então, esse total da herança que ele deixou, se ele tiver filhos, se ele tiver pai ou avô, se tiver filhos ou netos, são chamados herdeiros legítimos e necessários. Também a esposa ou o esposo, o cônjuge, a cônjuge, o companheiro, a companheira, é um herdeiro legítimo e necessário. Tá? Agora, o tio, o irmão, o primo, o sobrinho, é um herdeiro legítimo, mas não é necessário. O que isso significa? Significa o seguinte: desses 5 milhões aqui do meu exemplo, a metade, como ele tem filho, se ele tiver 2 filhos, por exemplo, a metade, obrigatoriamente a metade, tem que ser destinada aos filhos. A outra metade, esses 2 milhões e meio, é a parte disponível. Em relação a essa parte disponível, ele pode fazer um testamento e deixar todos esses 2 milhões e meio para uma instituição de caridade, para um sobrinho, para quem ele quiser. Para quem ele quiser, pode fazer isso. Tá? Não fez nada disso.
5 milhões, a metade vai para um filho, a metade para outro filho. Ah, mas depende. Qual que é o regime de bens do casamento? É regime de bens de comunhão parcial de bens. Se é comunhão parcial de bens, a esposa, o cônjuge sobrevivente, é herdeiro e ele vai concorrer com os filhos, com os descendentes diretos, mas não nos bens comuns, porque nos bens comuns, que foram aqueles bens que eles adquiriram com esforço comum durante o casamento, isso daqui ela já recebeu metade, né? Que é a meação. Ela só vai concorrer nos bens particulares. Bens particulares são aqueles que foi recebido de herança, foi recebido de herança, ou os livros e os instrumentos da profissão. Esses são bens particulares. Se for regime de comunhão parcial de bens, a esposa ela é também herdeira e concorre com os filhos. Se o regime for de comunhão universal de bens, ela não concorre. Por quê? Porque a meação que ela recebe, a metade, já é sobre tudo. Tá? Então aí ela não concorre. O paradoxo aqui é na separação total, né? Quando dizem assim, separação total de bens, seja na convencional ou seja na obrigatória. Na obrigatória é uma discussão, mas na convencional é aquele que é feito de comum acordo entre as partes, é desse jeito. Imagina lá que as pessoas se casar, regime de separação total de bens. Se elas se separam, cada um tem os seus bens, cada um vai com os seus bens para um canto. Mas se falece o cônjuge sobrevivente, ele é herdeiro e vai concorrer no total da herança com os filhos. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa tinha uma herança, tinha um patrimônio total dele de 10 milhões de reais, do cônjuge, do marido. E a esposa tinha o seu patrimônio lá de 20 milhões de reais. Mas o marido é que faleceu, 10 milhões de reais. Tinha um filho, ok. A esposa é herdeira. 5 milhões do patrimônio dele vai para o filho, 5 milhões vai para a esposa, nesse regime de casamento de separação de bens. Parece incongruente, parece paradoxal, mas é assim que é a lei. Tá? Muitos estudiosos do direito não concordam, vão contra isso, mas essa é a posição majoritária do Superior Tribunal de Justiça, que é a nossa Corte Superior, que é quem dá a última palavra sobre a lei federal, sobre a lei nacional, que é o Código Civil, por exemplo, que disciplina esse tipo de regime de bens. Tá? Então, essas são as principais informações sobre herança, parte disponível, testamento, sobre herdeiros. Óbvio, tem muito mais conteúdo a esse respeito. O importante é, com esses conhecimentos, você já está apto a participar do nosso seminário, e quando eu utilizar determinadas informações aqui, você vai estar absolutamente preparado a esse respeito. Então, é justamente esse o meu objetivo, estar te trazendo aqui informações esclarecedoras para que você tome as melhores decisões. O resumo de toda essa ópera, na verdade, qual que é o resumo? O conhecimento é o primeiro passo, mas agir e fazer é isso que vai salvar o seu patrimônio, é isso que eu quero te orientar a esse respeito. É isso que vai salvar o seu patrimônio. E a saída legal e inteligente para isso, validada pelo Supremo Tribunal Federal, qual é? Planejamento patrimonial da família. E é justamente sobre isso que é o conteúdo do nosso seminário, que, como eu já te informei e enfoquei, começa segunda-feira, às 20 horas, e eu espero te ver lá. Por quê? Porque através do planejamento patrimonial da família, você organiza a sua sucessão em vida, você reduz drasticamente os impostos, você zera a necessidade de passar pelo inferno do inventário. E é esse o nosso objetivo. Eu agradeço muito a sua atenção e eu te vejo segunda às 20 horas. Até lá, um grande abraço.